Muito boa noite para você que acompanha mais uma edição do nosso Parada Técnica. Você percebeu que eu estou com um quadro fechado somente em mim, né? Começou feio o negócio aqui, mas é porque eu estou fazendo uma surpresa para você, porque o nosso programa hoje, ele é especial? Não, é muito mais do que especial. Se no futebol brasileiro tivemos uma enciclopédia chamada Newton Santos, que por aqui passou e deixou mais um marco de história linda e de excelentes serviços prestados ao futebol, lá no antigo DEFER, também como técnico de Taguatinga, nós também temos a nossa enciclopédia. Tá pensando o quê? Não é brinquedo não. E hoje o Parada Técnica especialíssimo traz essa enciclopédia para conversar com os amigos que nos acompanham aqui pela DF10 Brasil, no nosso portal no YouTube, DF10 Brasil. Já aproveitando, te convidando, hein? Dá aquela clicada aí embaixo, ó, isso, no seu sininho de notificações, curta e compartilhe, mande para todo mundo. Ó, o programa lá hoje tem ele. Eu vou falar o nome dele. Calma, menino, calma. E se inscreva em nosso canal também. É importante para que fortaleça, para que mais pessoas venham a acompanhar o Parada Técnica aqui no nosso YouTube DF10 Brasil. Combinado? Começamos mais uma edição do nosso Parada Técnica no oferecimento do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Também conosco a Clínica Odontológica Marília, ó, Ripa Nova. Beleza? Saúde para você no 33847722. Nona Caetano, nona com 2 N's, viu? Lá no Instagram, com massas artesanais deliciosas, maravilhosas. Pode conferir. Nessa noite de sexta-feira fica top, hein? Já pensou? Com aquele vinhozinho. Rapaz, não é brincadeira não. E também conosco, futebolinterior.com.br, nosso parceiro aqui, o principal site das informações esportivas em todo o Brasil, além de stand-up, comunicação e Luz do Sol Energia Solar. Deixe o sol para pagar a sua conta no 99967-1825. Pode abrir o quadro? Abre o quadro aí, porque ele está aqui ao nosso lado. A gente recebe carinhosamente nosso querido Vander Abdala. Olha, para mim especialmente, que já estou aí nessa militância do futebol há muito tempo, 30 anos já praticamente fazendo futebol em Brasília, acompanhei um pedacinho desse bolo gostoso que a gente tinha num passado, uma pessoa que para mim foi meu pai, né? Meu eterno e saudoso crocodilo Jorge Martins, e o último canal do Jorge Martins na militância, trabalhando, foi aqui conosco, equipe show de bola aqui pela nossa DF10 Brasil. E o Jorge me ligava, Fabinho, vem aqui tomar um café. Eu ia lá pro Guará tomar um café com ele, e aí muitas histórias. Ia para a BCD, que tinha sede lá no antigo Mané Garrincha, aí eu sentava lá para tomar um café com o Jorge e conversar, e tinha uma pessoa ao lado que era apenas e tão somente Newton Santos. A gente ficava ali proseando, era bom demais. E essa fera aqui não só estava lá, muitas vezes participando lá, batendo papo, mas foi o causador, entre aspas, da vinda de Newton Santos para o Distrito Federal. Gente, você se prepare, porque hoje nós temos muitas histórias boas para contar e, infelizmente, algumas preocupações para botar no ar. Porque como é que está o futebol de hoje? Fazendo uma referência a como era antes. Antes não tinha estrutura, a coisa acontecia. Hoje parece que tem dinheiro e o negócio não vai do mesmo jeito. Meu Deus do céu! Meu querido Vander Abdala, a gente agradece a sua presença aqui no nosso Parada Técnica. Nos sentimos honrados de ter a sua presença, porque quem conhece o futebol de Brasília sabe que está assim, ó, futebol de Brasília e paralelamente caminha o nome Vander Abdala. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mário Alberto. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês para falar sobre o futebol de Brasília desde os primórdios de sua existência. É verdade, dos primórdios mesmo, gente. Já você vai saber por que dos primórdios. O Mário Vilela, o Vander Abdala chama de Mário Alberto, porque tem até uma relação familiar no processo, né, Vilela? O Vander Abdala, eu tenho muito carinho, até porque é meu tio, né? Tio Vander, desde sempre, meu tio Vander. E eu quero agradecer a homenagem que faz a essa enciclopédia do futebol de Brasília e do Brasil, porque é
é uma homenagem mais que justa. É verdade, muito mais do que justa. E se você gosta do futebol do Distrito Federal, vou fazer igual aquela música, amigo, arrasta uma cadeira, senta mais para perto da tua tela aí, porque hoje promete. O Wander falou assim, porque vou falar aqui dos primórdios e tal. É verdade mesmo. Você sabia que, por exemplo, quando surgiu o futebol do Distrito Federal, tinha uma empresa aqui em Brasília chamada DFL, né? Esse DFL depois se transformou, virou DFL, porque era mais fácil escrever, mais fácil falar, né? DFL não dava para mastigar Isso, legal. Para comunicar. Aí falaram DFL. E sabe quem foi que criou o Defele, o time Defele, que foi, se não o principal, um dos maiores clubes do futebol do Distrito Federal, porque depois surgiu ali CEUB, teve aquela história toda e tal, mas lá no início, 1960, pontapé inicial na prática do futebol em Brasília, surgiu o Defele. É aquele estádio ali, o Ciro Machado, ali na Vila Planalto, é exatamente essa história. Sabe quem criou? Sabe quem criou? Vou falar igual o professor Raimundo. Ele, Wander Abdala. Wander, me conte essa história, sua chegada em Brasília e logo na sequência você já cria, depois do time lá, o Milionários, né? Você criou o Defele, que foi o pontapé inicial para o profissionalismo em Brasília, né? Na época era amador, né? Porque em 1959, que eu cheguei em Brasília, Sim. um ano antes da inauguração, eu passei, porque eu joguei futebol profissional no Bela Vista de Sete Lagoas, em 1958. E aí eu tive uma decepção muito grande no Bela Vista, porque o Brasil tinha conquistado o primeiro campeonato mundial, em 58. Então o futebol no Brasil era uma febre, né? Sim. Como até hoje. Mas principalmente em 60, que é 2 anos após a conquista do primeiro título do Brasil na Copa do Mundo. Eu tive um desentendimento com o treinador, que chamava Orlando Rodrigues, e aí o Bela Vista conseguiu uma excursão para a Europa, França, Alemanha, Inglaterra, e vários países da Europa. E devido a esse desentendimento que eu tive com o treinador, ele não me relacionou para a viagem. De fora. O Adelco Ziller, que é um jornalista famoso, era de Minas Gerais, é que conseguiu essa excursão. Certo. Aí eu fiquei totalmente decepcionado, porque, inclusive, a minha ideia, eu tinha o quê? 21 anos na época, né? Na minha ideia, eu tinha a intenção de permanecer na Europa, que o passe era meu. E o meu contrato terminava em dezembro, então eu não teria nenhuma dificuldade. Fazer uma ponte, né? Eu pensei que, como o nosso futebol estava prestigiado, eu poderia chamar a atenção de algum clube, não profissional da primeira divisão. Sim. Lá tem clube de hotéis, clube de universidades, e isso e aquilo. Até hoje é assim, né? Eu poderia, inclusive, despertar a curiosidade de um desses times aí, dessas categorias. Mas aí, passou isso aí, eu fiquei decepcionado. Quando o time retornou, aí eu pedi rescisão de contrato e fui embora. Veio para Brasília. Primeiro eu fui para Goiânia. Ah, sim. Porque jogou até no Goiânia, né, Wander? Porque o futebol de Goiânia já era um futebol, não era amador, mas já era a mentalidade profissional. E o Goiânia tinha sido o campeão de 58, 57. Que eu cheguei lá em 58, que eu cheguei lá em final de 58, início de 59. Aí eu fiz um teste no Goiânia e passei. O dono do Goiânia, o presidente do Goiânia, era Joaquim Veiga, que era um dono dessas óticas Veigas, era um empresário. Aí eu passei, aí fomos assinar o contrato. Na hora de assinar o contrato, o futebol de Goiás era amador, eu era profissional. Então, eu teria que fazer uma reversão de profissional para amador e duraria 2 anos. Aí não tem condição. Aí o doutor Joaquim Veiga falou para mim, não, Wander, faz o seguinte, você pode ficar, você vai receber o salário como se estivesse jogando, depois dos 2 anos você vai jogar, vai treinar, vai fazer jogos amistosos, depois de 2 anos você incorpora, aí você passa a ter condição de jogo. Eu falei, doutor, eu agradeço muito, mas não tem interesse,
não justifica, isso aí não pega bem. Uhum. Aí vim embora. Aí veio a chegada a Brasília. Aí vim para Brasília, abril de 59, por aí. E você trabalhou na DFL, né? Que era a DFL. empresa de força e Isso. luz, né? Então, força e luz. Então, a minha mente era, só passava uma coisa, eu queria nada de futebol, só emprego. E na época o emprego não era difícil, no início, né? Mas eu usei os meus conhecimentos de futebol para facilitar. Aí procurei o Guará, que na época, o Clube Negócio Guará, era disparado o melhor time de futebol de Brasília. Ele não era profissional porque o futebol era amador, mas os jogadores todos ele trouxe de Araguari, de Uberaba, de Uberlândia, então era um timaço. Então eu fui logo procurar o Guará. O presidente era o Oswaldo Cruz Vieira, que tinha apelido de Oswaldão. Ele é de Araguari, era. Ele era diretor do DTU, Departamento de Topografia Urbana. Certo. Então ele que arrumava um emprego. Aí fui lá, conversei com ele e tal, ele interessou. Inclusive andei com ele aí, aquele Jeep Candango, andei várias vezes com ele aí, passeando, ele me mostrando. E tudo era estrada de terra, era tudo terra, não tinha asfalto. Mas aí, nesse intervalo, o Grêmio Esportivo Brasiliense, que era da Metropolitana, o presidente dele, Moacir de Souza, me procurou. E eu ainda não estava empregado. Ele falou, o que você precisa? Foi a primeira coisa, eu preciso de um emprego. Para depois jogar futebol. Ele falou, então tudo bem, o emprego eu te garanto na hora. Ele era diretor, um dos diretores do DVO, Departamento de Viação e Obras, que era o que construiu Brasília. Aí eu fui para o Grêmio. E aí ele ainda falou, eu vou te arrumar um emprego e ainda vou te dar uma compensação financeira. Eu falei, tudo bem. Aí fui. Ele arrumou um emprego para mim. Mas aí, aquela história, eu não estava muito interessado em jogar, mas fui, assumi compromisso e tal. Eu morava no Bandeirante, como a maioria das pessoas moravam, né? Os pioneiros, né, E mano? ia treinar na Metropolitana. Ia a pé e voltava a pé, não tinha problema, pertinho. O treinar na Metropolitana é no mesmo estádio que é o Vasco Viana hoje, naquele mesmo o Vasco local? Viana de Andrade. Até hoje. Foi inaugurado pelo Pelé mesmo, aquele estádio, Wander? Não, eu não lembro, não. Eu não Botaram lembro. até um busto lá que o Pelé jogou lembro, lá. se foi o Pelé, eu não lembro. Eu sei que o Pelé foi o mais conhecido no estádio Israel Pinheiro, em 60, quando o Santos veio jogar aí. Então eu fiquei lá no Grêmio. Aí, nos treinamentos lá, o titular do Grêmio era um grande jogador, o Remes, que inclusive tinha passagem pelo Vasco, o Cruz Preta de Alfenas. E aí, eu não era totalmente desinteressado, mas não tinha tanto interesse. E num lance lá, e também eu posso confessar que eu também tinha o estupim curto. 21 anos, né? 22 anos, então... Não levava desaforo para casa, né? Num lance lá, eu fui dominar a bola no peito, ele tirou com a chuteira. Aí eu falei, Remes, pode ficar tranquilo, que eu não estou aqui para disputar posição com você, não. Eu estou aqui porque eu estou precisando. Arrumei um emprego e tal, eu me comprometi e tal, estou à disposição do treinador. Certo. Mas aí ele era o craque do time, que era, né? Aí foi mais um motivo para mim esfriar. Aí, acontece, eu saí do DVO e vim para o DRET, Departamento DRET, que era Departamento de Rede Elétrica e Telefone. Os dois departamentos juntos, para trabalhar. E que a EB, Empresa Brasileira de Engenharia, que construiu toda a rede elétrica de Brasília, uma empresa que era sediada no Rio de Janeiro. Aí eu vim para o DFL, que é para a DRET, que funcionava lá no acampamento até hoje, lá do DFL, onde é que tem o estádio Ciro Machado do Espírito Santo. E aí tinha que montar uma equipe para fiscalizar a EB, que a EB que construiu toda a rede elétrica, mas não tinha, só tinha um funcionário. Certo. Eu fui contratado para substituir esse funcionário, porque ele preferiu passar para a EB, porque ele passou para encarregado, porque o salário era melhor. Então eu vim substituí-lo. E tinha um outro fiscal que era exclusivamente do material, que chegava no alxorifado, mas da fiscalização eu único. E a EB tinha 8 ou 10 encarregados. Cada encarregado tinha uma turma de 20, 30 serventes, né? E tinha um encarregado. Certo. Para construir
a rede elétrica de Brasília. Uhum. E em cada setor ia um encarregado com a turma deles. Aí o doutor Ciro Machado Espírito Santo, que leva o nome dele até hoje lá, Uhum. era o diretor da fiscalização, do DFL. Era DRET, mas depois desmembraram e ficou DFL e DTUI. Então ele era o diretor. Aí um dia eu falei para o doutor Ciro assim, até inocentemente, depois que eu fui pensar, que foi um pedido assim até forte. Foi, doutor Ciro, o negócio é o seguinte, eu estou aqui para fiscalizar a EB, que está construindo a rede elétrica de Brasília. A EB tem 300 funcionários, 8 ou 10 turmas, cada um com 20, 30. Agora, todos eles têm um caminhão, 20, 30 funcionários, um encarregado, e sai cada um para o setor que vai trabalhar. Eu sozinho, a pé, é para funcionar ou é para inglês ver? Falei para ele. Ele falou, não, é para funcionar. Falei, então, não tem como. Aí foi, então faz o seguinte, você vê o que precisa e toma providência. Entendi. Aí eu falei, então eu preciso, em cada turma, um apontador fiscal e um fiscal. Apontador para apontar horas trabalhadas e o fiscal para apontar o que essa turma Anda fazendo. realizou diariamente. Certo. Aí fui contratando. Então, para contratar, para chegar no ponto aí, você desculpa até a demora, para chegar no ponto de formar o time, eu contratei esses 2 para cada turma, 16, 18 pessoas, para trabalhar. Mas o trabalho era um trabalho simples, era fiscalizar a construção, que naquela época foi a vala, né? Sim. E o fiscal, o que foi feito de assentamento dos dutos e tal, para poder passar os cabos. Então não tinha nada de extraordinário. Então, aí eu aproveitei e tentei, perguntava para as pessoas, você gosta de futebol? Já jogou futebol? Aí, mais ou menos, e tal, eu fui contratando. Aí, Foi fazendo uma triagem. aí contratei, eu andava com a A bola. base do currículo é gostar de bola, né? Eu andava com a bola. Então eu fazia um teste pro cara. Assim na rua, lá em qualquer lugar. Dá aí, faz mais embaixadinha. Aí tá bom. Contratei. Então montei a estrutura de fiscalizar a EB. E aí, mas não tinha assim, intenção de formar time, não. Aí esse pessoal que eu contratei começaram a me pressionar, nós temos que fazer um time, nós temos que fazer um time. Eu falei, que time? Não tem condições nenhuma. Não, nós precisamos de um lazer. Vamos montar um time. Então, tá esforçaram tanto, eu falei, então tudo bem. Fiz uma relação, cada um contribuiu com uma quantia, comprei uma bola e uma bomba para encher a bola. E andava no caminhão. Aí contratei um caminhão também para distribuir o pessoal e depois recolher. Então andava com a gente no caminhão. E aí eles começaram a pressionar, nós temos que fazer, para fazer aos domingos, nós temos um lazer e tal, e tal, e tal. Aí no dia 25 de dezembro de 1959, foi o primeiro encontro nosso, primeira reunião lá no acampamento. Então aí que começou o defilê, entendeu? E Surgiu aí, o Dia defilê de de São Natal, Paulo. então, dia 25 de dezembro de 59. 59. Dia de Natal. Mas aí, naquela época, a gente em Brasília não tinha Natal, não tinha feriado, não tinha dia santos, a gente trabalhava Trabalho ininterrupto. praticamente dia e noite. Era das 6 horas da manhã até as 10 horas, às 22 horas. Entendeu? Então, aos domingos, a gente, depois de um período, passou a ter a folga nos domingos. Então, aí que foi pedido para formar esse time. Aí fizemos e tal. Nesse dia 25 foi o primeiro encontro. Primeiro jogo, treino nosso, foi com o time da EB, mas a EB já tinha time, a EB já era estruturada. Nós perdemos de 6-2, parece. Aí eu fiquei chateado, né? Aí comecei a procurar até enxerto, pedi revanche e reforcei o time com alguns jogadores do próprio Guará. Aí devolvemos o placar, também ganhamos. Então, aí começou a caminhada do DFL Esporte Clube, Futebol Clube. E como é que essa mudança, assim, é o que eu falei agora há pouco, né? DFL porque era o Departamento de Força e Luz.
e hoje a gente conhece como Defelé. Por que houve essa mudança do nome, assim, para se tornar mais fácil? Quando foi inaugurar a televisão em Brasília, o Jorge Cury, que era o narrador e diretor da TV, Rádio Nacional, é que veio fazer essa inauguração. E aí, o governo contratou o Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube para fazer um jogo no dia 21 de abril de 1960, dia da inauguração. E aí, o Oswaldão, que era meu amigo, presidente do Guará, eu encontrei com ele por acaso, antes do dia 20. Aí eu falei, como é que é, Oswaldão, tudo bem? Ele falou, não está nada bem. Eu falei, mas o que houve? Pô, o Atlético e o Cruzeiro vão inaugurar a televisão em Brasília, e Brasília não vai fazer nem a preliminar. Eu falei, mas como? Eu insisti, ninguém topou fazer preliminar com o Guará, porque o Guará ganhava de 6, 7, todo mundo. Tinha um centroavante, Íris, que é de Formosa, marcava 3, 4 gols todos os jogos. Depois fui até, acho que para Colômbia, né, aí eu falei, mas então vai ter preliminar, por quê? Eu jogo contra o Guará. Ele falou, você quem? Foi meu time do DFL, Departamento de Força e Luz, que já tinha desmembrado do DTUI. Ele falou, não, mas você tem time? Eu falei, tem, pô, pode marcar. Ele falou assim, então tá, dia 21 de abril, eu falei, às 2 horas, eu estou lá com o meu time. Ele falou, olha lá, falei, pode marcar, pô, tá garantido. Aí fui. A gente trocava de roupa lá na Candangolândia, lá nas casas, na casa do Samuel Silva, que era um que já tinha jogado no Guará e que estava com a gente lá. Aí a gente trocava de roupa lá e ia a pé. Mas antes disso, para trocar de roupa, a gente não tinha uniforme. Mas fizemos uma carta do Dr. Cássio Damasio, que era o presidente da EB, que mora no Rio de Janeiro, pedindo um jogo de uniforme. Material de uniforme para o time da fiscalização. Aí o que acontece? Naquela época, as lojas vendiam o uniforme, era um pacote com 10 camisas e mais a de goleiro, 11 calções e 11 pares de meia. Aí ele mandou. Então, o primeiro uniforme nosso era preto e branco. Aí, então, nós fomos lá, chegamos lá antes das 2, fizemos a preliminar com o Guará. E o Jorge Cury estava lá naquela bancada de madeira, instalando o equipamento, aquele negócio e tal. E aí, com 1 minuto de jogo, 3 minutos de jogo, o Guará fez 1-0. Eu falei, vai ser hoje. Vai ser sacola hoje, né, mano? Mas o nosso time já estava melhorzinho. Eu já tinha eu era volante, o Edson Galdino era meio armador, era um bom jogador, que vinha de Anápolis. Já tinha alguns reforços. E o zagueiro nosso, o Zé Carlos, trabalhava na EB, ele já tinha jogado no Bangu há muitos anos atrás. Mas ele nunca mais treinava, né? Ele já estava gordo e tal, e coisa. Era o zagueiro, que era experiente. Então a gente tinha uns 3 ou 4 ali, né? E aí, tudo bem, mas aí passou esse 1-0 e ficou 1-0, 1-0, 1-0, até quase o final do jogo. Aí, o Zé Carlos, toda hora chegava, eu que escalava o time, eu jogava, eu que escalava, eu que fazia. Era jogador e técnico ao mesmo tempo, né, Wander? Aí o Zé Carlos chegou para mim várias vezes, Wander, eu vou sair. Você não vai sair, se vai sair, nós vamos ficar com 10. Nós só temos 11, não pode, segura aí, segura aí. Ele ia ficando. Certo. Teve um momento que eu olhei para trás, ele estava deitado atrás do gol, saiu, não estava aguentando mais. Aí o que acontece? Depois dessa saída dele, nós tomamos outros 3 gols, foi 4-0. E o Jorge Cury já estava nessas alturas testando, né? O DFL, o Guará, preliminar de Cruzeiro e Atlético, tal. Tá 3-0, 4-0 para o Guará, mas o time do DFL tem bons jogadores. E ele citou o meu nome e do Edson Galdino. Wander, meio de campo, volante, é bom jogador, só que não tem condição física. E o Edson Galdino, que a gente não treinava. Aí tudo bem, aí acabou. Aí ele falou, acabou não, antes de acabar, ele falou, o DFL está muito difícil de pronunciar, não dá certo, não dá liga. Então vamos fazer o seguinte, é Defelé, Guará e Defelé. Foi tudo bem, para nós foi uma honra, né? Claro, Jorge Cury. Jorge Cury,
narrador de 8 Copas do O Mundo. Jorge Cury? Jorge Cury. Cury, O narrador de 8 Copas do Mundo. Sim. Naquela época não era 8, é lógico, mas hoje, né, depois. E aí, quando acabou, o pessoal do DFL, lá, os dirigentes lá do departamento e tal, vieram correndo me abraçar. Eu falei, pô, o que houve? Nós perdemos de 4-0, vocês estão alegres, estão rindo, estão satisfeitos? Ah, mas pô, o Jorge Cury elogiou você, o Edson Galdino e tal. Quer dizer, já foi uma honra muito grande para nós ouvir o Jorge Cury elogiando e passando de DFL para DFL. Claro. Então, o Jorge Cury é o patrono do DFL, foi a pessoa que criou e até hoje está lá o Estado Ciro Machado do Espírito Santo do DFL. Que legal. É isso aí. Gente, você está percebendo, né? Que se você gosta do futebol do Distrito Federal, eu tenho certeza que gosta, a gente já começou aqui na aula do professor Wander, viu? O Wander contando história e até arrepia, né? Eu jamais ia imaginar que Jorge Cury foi aquele que definiu verdadeiramente o nome do DFL, né? Que era Departamento de Força e Luz, DFL, realmente para o narrador, o DFL, enrola, né? Agora DFL é como é mais fácil, DFL, né? Então foi Jorge Cury. Anote aí na sua agenda histórica, porque aqui a gente vai aprender muito hoje. Mário Vilela, titio conosco, você fica à vontade também para abordá-lo, viu, Vila? Tranquilo. As pessoas que nos assistem têm muita curiosidade para saber quando e como que o futebol de Brasília realmente começou a engatear para se tornar o que é hoje. Quando é que Brasília despertou para o futebol? Como eu falei, começou em 59. Até o primeiro campeão em 59 foi o Grêmio Esportivo Brasiliense. Só que não existia federação. Era uma liga que comandava. Então, não é oficializado. Então, oficialmente é o DFL. Então, o DFL, 60, 61, 62, que eu te falei até a caminho, eu acho que não existe no mundo um time de futebol criado 25 de dezembro de 59 e campeão em 60, 61, 62, tricampeão, nos 3 primeiros anos de... Então, acho que isso não existe. Pode até existir. Quebrou a hegemonia do Guará. O Guará, como eu disse, o Guará era o melhor time disparado e o Grêmio era o segundo melhor time. E nesse torneio que foi promovido pela Liga, o Grêmio foi campeão. Ganhou 3-1 do Guará. Só que o Grêmio, na véspera do jogo, ele trazia 3, 4 jogadores de Anápolis. Trazia o Nilo, o Carlinhos e tal. Então ele não tinha esse time. Então o Guará e o Grêmio eram os 2 melhores times. Planalto era um bom time, também. O Rabelo era bom também? Rabelo era um bom time também. Tinha um que era osso duro para vocês lá, que era o tal do Pederneira, né? Que Pederneira que eliminou o DFL. O DFL, né? Antes de começar o campeonato, teve o turno de classificação. Então o DFL estava ganhando de todo mundo. Aí fomos decidir com a Pederneira. Nós fizemos 2-0 contra a Pederneira e perdemos de 4-3. Aí fomos desclassificados. Pederneira classificou. E aí o que acontece? Sobradinho tinha classificado, desistiu. Aí ficou uma vaga para defender e o time do Nobre, lá do Bandeirante, momento agora... Alvorada? Hein? Planalto? Não. Real? Real. Real, que era o time do Nobre do Bandeirante. E aí nós ganhamos de 6-1 ou 6-2 do time do Nobre, aí classificou. Classificou campeão. Quer dizer, o time que estava fora, surgiu uma vaga de desistência. Então você vê que é uma história do DFL. Até foi criado um livro, eu forneci todos os dados para a pessoa que escreveu e tal. Então, é um negócio que parece que é Deus que botou a mão. Né? Porque você me lembrou bem, nós fomos desclassificados pelo Pederneira, que era bem inferior ao DFL, que aí nessa altura o DFL já tinha bons jogadores, que inclusive vieram do Rio de Janeiro, o Eli, o Zé Paulo, o Vitor, o Vitinho, que era de Paquetá. Então, o nosso time já era bom. Inclusive, 2-0, o Vitinho chegou assim dentro do gol, virou as costas e foi fazer o gol de calcanhar. Aí foi para fora. Aí fomos castigados. Perdemos de 4-3, entendeu? Então, de lá para cá, era totalmente amador. O time de cada construtora tinha um time.
para poder justamente fazer isso, lazer para as pessoas que trabalhavam. Mas o Rabelo já tinha um bom time, o Planalto um bom time, o Guará era superior e o Grêmio. Então, de lá para cá, o profissionalismo começou, parece que foi 74, sei lá, por aí. Mas aí, a mentalidade do profissionalismo, no meu ponto de vista, foi pior do que a mentalidade dos dirigentes amadores. Porque, por exemplo, o cara que mandava no Rabelo, Paulo Linhares, era o gerente geral da Rabelo no Brasil. Defelê, doutor Ciro Machado de Espírito Santo, o engenheiro. Que virou até o nome do estádio hoje, né? Então, os dirigentes, os presidentes, eram pessoas que realmente gostavam e ajudavam e eram pessoas muito esclarecidas. Então, nesse profissionalismo, no meu ponto de vista, sem querer desmerecer ninguém, o problema mais sério do futebol do Brasil é falta de dirigentes profissionais. Então, não é só Brasília. Porque, por exemplo, Brasília, qual o problema do brasiliense? Não existe problema. O brasileiro não tem problema financeiro. Nenhum. O Luiz Estevam pode montar um time aqui à altura de jogar com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo. Ele tem dinheiro para isso, tranquilamente. Aqui em Brasília tem uns 10 empresários aí que se colocar... Eu tentei fazer isso aí, junto do governador. Ele não, mas ele chamar uma reunião dos empresários, das construtoras, e pedir para cada construtora encampar um time de futebol, bancar. O que é? Na época, eu nem sei quanto que podia valer o dinheiro de hoje. 20 mil, 10 mil, 50 mil, não sei, não tenho ideia. Então isso não era nada. Mas fora disso não tem condições. Então até hoje, o único time que não tem problema financeiro mesmo é o Brasiliense. Mas aí é o time de um dono só. O Luiz Estevam que manda e desmanda. Que quer ser dono, técnico, treinador, jogador. Que demite, contrata, quer dizer, então fica difícil, porque até dele explicar por que o brasileiro não está na série, pelo menos B do futebol brasileiro. Já teve até na série A, parece, né? Já teve na série A, na série B, foi campeão da série B, esteve então, na série A. E perdeu vice da Copa do Brasil, foi prejudicada pelo árbitro. Simon, né? Foi prejudicado, porque o juiz ajudou o Corinthians a ser campeão. Então, por que ele não faz um negócio assim, um time profissional para chegar na série D, C, B ou A? Né? Então, agora, para mim, em Brasília, o único time que tem condições de chegar onde é que nós estamos falando é o Gama. Porque o Gama tem tradição, tem camisa, pujante, já né? disputou a Série A, a Série B, tem torcida. A cidade... Tem um excelente estádio, né? A cidade apoia, encampa. Qualquer jogo do Grêmio lá, se o time do Guará lá, se o time estiver bem, enche o estádio. É verdade. Tem aquele estádio lá que é uma maravilha, que é praticamente exclusivo do Gama. É verdade. Então, o Gama, para mim, é o principal. Que teria todas as condições. E o brasileiro, porque não tem problema financeiro. O capital, eu não conheço, porque parece que é SA, né? Então, virou SAF. Então, ele também teria condições. O Real Brasília, eu pensava que ia ser esse time. Porque o Felipe Belmonte, né, tem condições financeiras. Mas ele está investindo muito no futebol feminino e na categoria de base. Mas o time em si mesmo, ele já foi campeão já e tal. Já foi campeão, mas não vingou. Então, teria as condições que nós nunca tivemos atrás. Né? Então, falta isso. Eu não sei. Você vê, você mesmo falou. O presidente da federação ganha R$225 mil por mês. 215, né? 215, sei lá. Falaram aí, né? Acho por aí. Eu acho muita picanha para um cabo só, então, sabe? Eu acho que a federação, esse presidente que ganha esse salário, que nunca teve salário de presidente de federação nenhuma no Brasil e principalmente Brasília, poderia ajudar todos os clubes, não financeiramente, mas ajudar... através da CBF. Viabilizar, né? Através da CBF, ajudar, por exemplo, bola, material,
uma série de coisas. Arbitragem, Arbitragem. ambulância, eles até fazem um pouco disso, né? Mas não é... Transporte. Por exemplo, pagar o transporte aéreo aí para um time que for disputar a Copa do Brasil. Tal, a tal. CBF até banca isso, né? Porque é o Agora- torneio que é agora. conduzido por ela. Agora, né? Então, Mas acho que uma coisa que a federação, eu queria até entrar nessa seara com você, Wander, porque nessa questão de despesa e tal, o clube ele vai disputar a competição nacional, então ele já tem o aporte da CBF. Todas as séries, A, B, C e D, tá? Até a série D tem hospedagem e tem a viagem, até a última que eu fiquei sabendo, 600 quilômetros, até 600 quilômetros é ônibus, acima disso é avião. Mas uma coisa que até a gente discutiu aqui outro dia, Wander, é que a gente vai ficando cansado, talvez até você tenha se cansado também com isso, é que entra ano, sai ano, por exemplo, a gente imagina que a federação é aquela que é a tutora do campeonato. Quem tem que cuidar é ela. Claro. Não é o Mário Vilela, até rimou. Quem tem que cuidar é ela. Mas aí a gente vê, por exemplo, vai começar o campeonato, Wander, faltando 10 dias, a gente não sabe onde os clubes vão jogar. Na tabela está escrito assim, estádio a definir. Não tem estádio em Brasília. Até tem, mas aí os estádios estão deteriorados. Aí o cara fala assim, mas Fábio, o estádio não é da federação, a culpa não é da federação, mas quem cala consente. Ela não poderia estar ali brigando com o governo, dar uma resolvida no estádio para a gente poder botar o futebol lá dentro, não é assim, Wander? Indiretamente ele é culpado, assim, porque quem usa os estádios é a federação, é os clubes filiados. Então ela podia perfeitamente, junto do governo, e ela própria poderia melhorar as condições dos gramados, essas coisas, então ela teria condição, entendeu? E deveria, né? Eu acho que a federação deveria montar uma comissão, devia ter uma comissão para fazer isso. Não o presidente da federação, mas ele monta uma comissão para funcionar junto ao governo, para poder realizar o que... estruturar. Wander, já fizeram isso há um tempo atrás, nos momentos que antecedem a realização do campeonato, eles criam uma comissão para ir conhecer a realidade de cada praça esportiva. Aí eles elaboram um relatório, aí bate lá no governo. Governo, vou repetir aqui, governo, independentemente de cor de bandeira de partido, tá? Porque essa história não é nova, essa história não é do governo atual, essa história tem, vou fazer 30 anos que estou fazendo o esquema e estou sempre vendo na tabela a definir. Então, várias bandeiras já passaram por aí e não fizeram também. Então, o que acontece? Aí o governo se apurrinha, porque fica ali o presidente, governador, o Adoni Guimarães está em ruína, governador, ajuda a gente a reformar lá. Aí o cara fica pé da vida, né? E já vem esses caras do futebol de novo encher o saco. Aí o que acontece? Parece que os dirigentes da bola hoje, Wander, eles se acomodaram em receber no campeonato o que eu chamo de migalha, que é R$1 milhão pro campeão, 1 milhão para o campeão, coloca ali e tal, e aí eles liberam o Estádio Nacional uma data, tem que ser de manhã, não pode ser à noite, não vai gastar energia. Aí, toma aí, dá isso aí para esses caras, para eles pararem de encher a paciência. Aí parece que a federação se cala, porque se ela ficar cobrando, ela vai perder até o 1 milhãozinho para dar de prêmio. Parece isso. Você vê, por exemplo, a federação, no tempo do Dr. Wilson de Andrade e Dr. Hugo Mosca, construíram o Pelezão. Sim. Aí que atrás do acontece? Carrefour. O Tadeu Roriz, quando foi presidente da federação, vendeu o estádio para o Paulo Otávio. Alegou que a federação não tinha condições financeiras de pagar o IPTU. Você vê, tem condição? Então a federação poderia ter pelo menos um estádio dela própria para mandar jogos, inclusive decisão. Dizer, modernizar lá e tal, que tinha muito espaço e tal, aquele negócio. Então, aí é que é o problema. Virou uma super quadra ali atrás do Carrefour, deram algumas salas para a federação, que se você for atrás, você não acha nada. A federação, há um tempo atrás, estava de aluguel, não sei aonde, aí agora está lá no edifício Record, parece que é próprio, parece, não sei, não vou falar do que eu não sei. Então, dilapidou
o patrimônio. E onde é que foi parar, hein? E Nas os salas. clubes? E os clubes que receberam, como você falou, alguma loja ali, outra aqui, sala, também venderam tudo e acabou. Torraram tudo. Então não tem nada. Então, como eu falei, o problema é dirigente. Esse é o problema chave do futebol brasileiro e, consequentemente, de Brasília. E é nisso, Wander, que eu queria, junto com o nosso Vilela aqui, a gente dar o prosseguimento no nosso papo aqui. Já falamos, né, poderíamos até se aprofundar mais na questão do defilê, mas tem muito mais história para você. Eu estou na base da rima hoje, você percebeu, né? Percebi. O Wander, na sequência, ele continuou o seu trabalho como dirigente da bola e eu lembro aqui, eu estava acompanhando o futebol, eu ia para o estádio Cerejão para ver o Taguatinga de Froilán Pinto. Aquele Taguatinga que tinha Ricardo Coração de Leão, Zinha, Visoto, Bilzão, da Silva, Marquinho Bahia, Joãozinho, o artilheiro capital, como Marcelo Ramos, nosso saudoso Marcelo Ramos apelidou, Marcelo Freitas, aquele timaço que era comandado pelo Froilán, que talvez ao lado do Wander Abdala tenha sido um dos últimos visionários, um empresário que tem dinheiro e que resolve investir no futebol, que era o que o Wander queria. Pega um empresário de cada empresa dessa e adota um clube. 10, esse futebol aqui vai explodir. É o que está virando SAF hoje, né? É um outro modelo de SAF. E o Froilán era um desses visionários, que apostou e investiu muito no futebol de Brasília. E o Wander pode falar com muito mais propriedade, porque viveu e conviveu com o Froilán. Na sequência, eu vou dar um salto aqui, Wander, que eu queria saber de você, como é que foi essa história que você pegou o Clube de Regatas Guará. E eu lembro, hein? Rapaz, olhar para o Guará, Vilela, tava lá Ataliba, Éder Aleixo, Mauro, o zagueirão que foi titular no Corinthians, o Guará, o Lobão, Papão da Colina, aquele estádio ficava abarrotado. E o Wander fez um negócio, olha aí, ó, quando ele fala que o problema nosso é problema de dirigente, que não tem gestão, que não pensa de forma larga. O que o Wander fez naquela época? Peraí. Guará, peraí, não dá para comparar o meu Guará com o Flamengo. Então, vou fazer o seguinte, Flamengo, você que fique para lá, que eu vou cuidar do meu Guará para cá, o meu Lobo aqui. Ao invés dele botar o jogo 4 horas da tarde junto com o Flamengo, sabe o que ele fez? Peraí, onde é que está o Guará? Joga onde? Joga no Cave. Onde é que fica o Cave? Fica no Guará. Tem o que do lado? Tem uma feira. Olha, o povo gosta de ir para feira. Domingo, ir para feira, não tem coisa melhor. A patroa vai comprar as coisas, o maridão vai lá no botequinho para tomar umazinha, eu vou pegar esse cabra lá na feira e vou botar dentro do estádio. Gente, ele botou o jogo às 11 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, lá no Cave, no domingo, ao lado da feira. Sabe o que acontecia? O estádio ficava com 3, 4 mil pessoas domingo de manhã. Estou errado, Wander? Foi isso mesmo. Nós criamos o horário de 11 horas porque não tínhamos como concorrer com a televisão. Então eu falei, não tem problema nenhum, a televisão pode jogar a hora que eles quiserem jogar. Só que nós precisamos de uma... alternativa. Algum reparo financeiro. Sim. Né? Quer dizer, não tem problema nenhum. A federação e os clubes se reúnem e conversam com a CBF, né? E os clubes dão um retorno financeiro para a gente. Então, vai abrir mão. No mando de campo do Guará era aos domingos, às 11 horas da manhã. Então, como você falou, 3, 4 mil pessoas, todos os jogos do Guará, 11 horas. Começava 11, 11h45, meio-dia e 45. Então, 1 hora que já estava em casa para almoçar, tal, tirar o sono. Não tinha briga com a patroa. Não tinha nada. E a patroa ia na feira e tal, aquele negócio. E ele acordava 3h30, 4 horas para ver o jogo de preferência dele que passava na televisão. É isso? Então, eu contratei, como você disse aí, 87, Newton Santos. 88, Djalma Santos, trouxe. Aí eu trouxe o Mauro, que jogou, zagueiro, jogou no Corinthians, a Taliba jogou no Corinthians. Beijoca. O Beijoca veio da Bahia, o Dema jogou no Santos, seleção brasileira. Eu trouxe em 88 para o Guará Ailton Lira, que já tinha desistido de jogar futebol, era treinador do Itumbiara. Eu trouxe, convencia, jogou, fez gol de falta, de pênalti olímpico. Não batia nada bem na bola, né, Wander?
É um cara exemplar, Impressionante. dentro e fora de campo. O cara, Impressionante. de vez em quando eu ainda falo com ele no telefone, ele mora em Araras. Ah. Então, e eu não tinha apoio financeiro de ninguém. Uhum. Quando eu cheguei no Guará, em 88, que eu assumi um mandato tampão, que o Marcelo Poli, que era o presidente, Sim. ele renunciou, eu assumi. Eu tinha sido campeão, diretor de futebol campeão pelo Taguatinga em 87, eu assumi o Guará como presidente, mandato tampão. Então, não tinha nem um par de meia. O Guará não tinha meia, nada, calção, nada para treinamento. Para jogo, então, nem se fala. Eu que arrumei tudo. Arrumei patrocinadores, arrumei isso, arrumei aquilo, botei até do bolso. E tinha o Gerino, que era vice-presidente, que era dono de uma loja de calçados. Então, ele que ajudava. E o Heleno, que era gerente da Brahma, que ajudava também. Depois ele chegou até a ser administrador, acho que 2 vezes, do Guará, o Heleno. Então, financeiramente, eu tinha uma ajuda, às vezes, do Giroto, que tinha um restaurante, infelizmente até já é falecido. Quando eu concentrava o time, ele oferecia o almoço, não cobrava nada. Eu tinha uma pequena ajuda do João, que tinha uma farmácia lá. Drogalene, né? Acho que é Drogalene, o João, que me ajudava com O medicamento. Miro, né? O Café do Sítio O também Miro, sempre, né? o Miro foi o que mais, o patrocinador maior. Ele tinha o nome do Café do Sítio, Na camisa, e né? desenhado e tal. Ele ajudava até financeiramente, mas ajudava um pouco, mas ajudava. Então, a responsabilidade era toda minha. E eu cuidava também do clube de unidade da vizinhança. Sim. Então, eu remodelei lá, inovei lá, o pessoal tinha medo de entrar na piscina, porque disse que podia pegar doença, não sei o quê. Então, eu dei uma reforma geral, botei o sistema de cloração novo, tudo com maquinário, aquele negócio. Então, o Guará passou a sociedade a frequentar o clube lá. Então, era uma renda também que não era muito, mas ajudava. Né? Então, é que eu falo. E esse Guará foi campeão com você, né, Wander? Não, fomos vice. Foi vice, né? O campeão foi com o Cipriano, foi em 96. Eu saí em 94. Não, 91. Aí depois teve outros presidentes e o Cipriano assumiu, acho que em 94, ficou até 97, que era 3 anos o mandato. Ele é que trouxe o Aleixo, e quem ajudou a trazer o Éder Aleixo foi o dono da... o deputado federal que tinha uma empresa aí, como é que chama? Osório Adriano? Hein? Osório Adriano não, né? Quem? Osório Adriano, que foi deputado? Osório? Não. Era uma empresa grande aí, que ele era deputado federal, até ele morreu há pouco tempo. Ele que bancava o Éder. Entendeu? Então, precisa ter pessoas que conheçam, que gostam e que sejam honestas. Certo. Isso aí é muito difícil de acontecer, né? Com certeza. Infelizmente. Mas, então, no meu ponto de vista, o problema mais sério do futebol brasileiro é falta de dirigente à altura. O Flamengo está sobressaindo porque o Flamengo está com a diretoria já a passada mais profissional. Então, o Flamengo tem uma arrecadação monstruosa, a torcida né? maior do Brasil, uma das maiores do mundo. O BRB financia parte do Flamengo, né? Acho que é 20, 30 milhões por ano, não sei, valorizado. Então, o Flamengo hoje está nadando em dinheiro, por isso que ele tem o maior elenco do futebol sul-americano. É verdade. Então, o Flamengo tem 2 times que pode disputar qualquer campeonato, com o time A ou o time B. E o Palmeiras, que a dona bancava, a Leila, né? Hoje já não banca mais, já não precisa pôr mais dinheiro, que agora tem patrocinadores. Que essas bets que tem por aí estão bancando muita coisa. Então, dinheiro não está tendo problema. Com certeza. O problema é falta de direção, falta de pessoas competentes, sérias, que realmente querem fazer o futebol para o clube. É verdade. Ô Vila, você me falou que no teu papo com o Abdala, e ele até mencionou aqui agora, que você ia abordar essa questão que você, Vilela, é contra, não consegue entender por que BRB põe nome na camisa do Flamengo e não investe no futebol de Brasília. Pois é, eu estava comentando aqui alguns programas anteriores, porque o Flamengo dá visibilidade, tem um retorno positivo, mas o banco é de Brasília, Banco Regional de Brasília. Poderia pegar uma fatia desse bolo, né?
também e distribuir, né, de forma equânime para os clubes de Brasília. Eu acho que o Brasília, não só o BRB, mas como outras empresas do Distrito Federal, poderiam fazer a mesma coisa. Agora, pegar o banco, o BRB, e direcionar só para um clube, eu acho que o futebol de Brasília não ganha com isso. Mas o problema também é o seguinte, já foi mencionado aqui, precisa saber se o governo do Distrito Federal pode confiar nos dirigentes. Daqui. Porque não adianta, ele pega, vamos supor, 1 milhão por mês para cada time, esse dinheiro vai ser Investido no time? Investido no time, qual a garantia que ele tem? Então esse é um problema sério também, que eu acabei de falar, falta de dirigente, profissional, sério, competente e honesto. Eu não estou dizendo que os dirigentes de futebol de Brasília são desonestos, longe de mim, entendeu? Mas que eu estou fora do futebol de Brasília já praticamente desde 2010, quando eu trabalhava no Mané Garrincha, antes da reforma. Então, no mínimo 15 anos, e antes disso também eu não estava militando mais. Então, eu não posso julgar os dirigentes do futebol de Brasília atual. Mas na minha época, a maioria não era confiável. Eu vou até, Vilela, citar um exemplo, porque você sabe que eu sou bocudo, né? E aí, como eu sei da parada, dessa que eu vou lhe dizer, um certo presidente de clube no Distrito Federal, no tempo que o BRB até ajudava, viu? Eu era contra, botar dinheiro no clube, aí vinha lá, às vezes atrasava, 2, 3 meses, mas iam lá, quando pagava a bolada. Aí um certo dirigente de um certo clube do Distrito Federal, que não está mais na militância, ele está bem mal de saúde. Há 2 meses atrás eu passei por ele descendo do carro, o filho levando, ele muito mal de saúde. Esse presidente, ele pegou o dinheiro lá do BRB e os jogadores até cobrando, porque não tinham recebido salário, não sei o que e tal. Ele pegou, Vilela, opa aí, Vilela. Ele foi e comprou uma loja para ele, porque ele tinha negócios. Não vou falar o tipo de negócio, não eu vou entregar quem é o cara, né? Ele tinha negócio, aí ele foi e comprou uma loja para ele. E os jogadores ficaram sabendo e foram para cima. Cadê o dinheiro? Não pagaram nada não. Como não pagaram? Tá, e descobriram que ele pegou a grana e comprou uma loja. É o que o Wander está querendo dizer. Veja você. Você vê, por exemplo, a Nova Cap, hoje é Terra Cap, que é dona de todos os lotes de Brasília, os terrenos de Brasília, mas antigamente a Nova Cap. Ela doou para cada clube um lote de 200 mil metros quadrados, 150, do Guará era, acho que é 240 mil metros quadrados. Guará, Grêmio, Taguatinga, Brasília, Ceilândia. Qual desses times hoje que tem esse? Para que ela doou? Taguatinga até montou aquele CT na Águia Solitária lá no Pistão, né? Acho que era esse lote aí. Mas acabou. Então, o que acontece? Qual que era a intenção da Nova Cap? Que cada um desses, Grêmio, cada um desses que recebeu, construiria a sede própria. Centramento, alojamento, tal, o quadro social. Cadê? O Ceilândia é o único que construiu o centro de treinamento, que eu não conheço. Já me falaram que ele é muito bom. Eu nunca fui, não, disse que é muito bom. Eu não conheço. Mesmo. Mas os demais, cadê? O Gama é um centro comercial lá, onde é que era a área do Gama. Guará tentou vender até Sérgio Naia, que é o deputado que ajuda. Sérgio Naia tentou vender para o Sérgio Naia, chegou até a pegar algum dinheiro, mas aí a Terra Cap proibiu, porque lá a área é exclusivamente esportiva. Ele queria construir lá, entendeu? Então, mas aí foi invadida. Hoje é Vila Cauí, porque o Guará também não construiu nada, não sei o que lá, invadiram. O Grêmio está lá, até hoje, lá no setor de postos ali, descendo do lado direito ali, mas também está praticamente abandonado lá, entendeu? Então, Guará, o Brasília, também, o Brasília, hoje, lá onde é que era o terreno do Brasília,
acho que é o Carrefour ou como é que chama aquele outro mercado que já vendeu também? O Extra. Tá? Extra. O Extra. Acho que é o Extra, que era ali que era o terreno do Brasília. No Taguatinga parece que perdeu para o próprio governo, porque ele construiu parte dele, ele invadiu a área pública. Até lá em Taguatinga tinha alguns campos de futebol, tinha piscina. Inclusive eu fiz lá um dia, lá em Taguatinga, na sede, uma coisa outra inédita também, que eu não sei como é que consegui. O time de pelada lá, a gente disputava lá, o Froilán jogava, eu e tal, aquele negócio. Os laterais do nosso time, esse dia, Djalma Santos e Newton Santos. Em Taguatinga. Tá? Timinho fraco, hein? Para não falar outra coisa, hein, Wander? Lá em clube, lá social e tal, Djalma Santos, lateral direito, Newton Santos, lateral esquerdo. E o doutor Rafael de Almeida Magalhães também jogou, que ele era ministro da Previdência Social na época. Então, hoje, o que acontece? Não tem, entendeu? Não estou querendo dizer com isso que eu sou o maior dirigente, fui de Brasília, não. Para mim, um dos maiores dirigentes de futebol de Brasília foi o Oswaldão, esse que eu falei, e o outro foi o do Brasília, o doutor, que é dono da Codip. Lindbergh Assis Cury? Não. Ele era presidente do conselho. Ele não era presidente da diretoria, ele era que pagava o salário do Brasília, a folha de pagamento. É dono da Codip, agora fugiu, mas vou lembrar daqui a pouco. Entendeu? Ele que bancava. O Brasília tinha núcleos em Sobradinho, em outras cidades satélites, para revelar jogador. Tanto é que o Brasília foi o time que mais negociou jogadores, tanto para Brasília como para fora, para o exterior. Porque Zé da Silva Neto. Perfeito. Doutor Zé da Silva Neto, que faleceu um pouco. Ele era o patrão do Brasília. Ô, Wander, você citou aí agora, 30 segundos atrás, esse time que vocês brincavam lá, você, Froilán, com o Djalma e Newton Santos. Já está na nossa tela aqui do Parada Técnica essa foto aqui emblemática, você ao lado de Newton Santos. Queria que você me falasse o que representou a vinda de Newton Santos para o futebol do Distrito Federal. Ele veio, trabalhou no DEFE como professor das categorias de base, lá com os meninos, né, fazendo trabalho para revelar talentos. E você, Wander, além de municiar para que ele viesse para Brasília, você também encaminhou ele como técnico do Taguatinga, né? Eu trouxe para ser treinador do Taguatinga. O que significou Newton Santos em Brasília? A primeira função dele era ser treinador do Taguatinga. Ele não queria, foi muito difícil de demover, porque ele não gostava de ser treinador, essas coisas. Então eu falei, não, você vai ser treinador um ano e depois você vai cuidar da sua vida. Então eu trouxe ele para Brasília com essa finalidade. Ele também era conhecido do Rafael, que era o ministro da Previdência, né? E outro, qual era o interesse, qual era a motivação de trazer o Newton Santos? O maior lateral esquerdo do mundo, em 1958. Então, ele é conhecido mundialmente. Então, para um futebol pobre como o nosso, significaria muita coisa. Por quê? A imprensa ia focalizar o Taguatinga. Por quê? Porque o Newton Santos é treinador do Taguatinga. Então, para divulgar o futebol do Taguatinga e de Brasília. Entendeu? Então, ele veio com essa finalidade. A minha preocupação era essa. O interesse era esse. E aconteceu, porque a imprensa, não só de Brasília, como do Brasil, divulgava o nosso futebol. Então, valorizou o nosso futebol, a vida dele. Alguns treinadores de Brasília me criticaram. Aqui nós estamos desprezando os nossos treinadores e tal, ele nunca foi treinador e tal. Ele não era esse o interesse. Podia ser que todos os outros treinadores aqui entendessem até mais de futebol do que ele como treinador. Como jogador é uma coisa, como treinador é outra. Entendeu? Então era para divulgar. E aconteceu. Divulgou, evidentemente.
Depois eu trouxe o Djalma Santos também, com essa mesma finalidade. Sim. Entendeu? Então, E fazendo um recorte do futebol de ontem e de hoje. futebol de ontem e de hoje, no Brasil toda. Mas pensando em Brasília, assim, toda a sua militância no futebol do Distrito Federal e vendo hoje como que ele está, Eu acho que que análise que você faz? Sem ser saudosista, é muito inferior ao do passado, tecnicamente. Tecnicamente era muito superior ao de hoje. Eu não sei hoje, por exemplo, quem joga no capital. No Brasiliense, de vez em quando, tem um ou dois nomes que é conhecido até nacionalmente, também não sei. Agora você vê um Mauro, um Djalma, Nataliba. Santos, um Ataliba, um Dema, um Bejoca, Ailton Lira, conhecidos mundialmente. E craques, eu já, porque na época antiga, minha época, 30 anos o jogador já era velho. Porque na época, hoje você tem treinador de goleiro, você tem 3, 4 preparadores físicos, você tem nutricionista, você tem isso, tem aquilo, então prolonga um pouco mais a vida do jogador. Na nossa época não tinha. Treinava era coletivo, praticamente só aquecia ali e tal, pronto. Então, com 30 anos já era considerado velho, mas craque. Qual jogador que tem hoje aqui que você pode falar que compara com Ailton Lira? Aí não. Aí é covardia, né? O Dema. Aí é covardia. Ailton Lira botava a bola. O Dema, nós ganhamos o primeiro turno em 89. O Dema tinha uma vida privada complicada. Eu fui obrigado a rescindir o contrato do Dema depois do primeiro turno. Porque ele aprontava lá, me falava, eu tomei conhecimento, ele aprontava lá à noite, lá em tudo quanto é lugar que ele ia. Aí eu abri mão de praticamente ser campeão em 89 para cuidar disso aí. Porque depois que o Dema foi embora, segundo turno, nós não ganhamos um jogo, perdemos todos. Entendeu? Então o problema é esse. Eu não assisto o jogo. E o fora das 4 linhas, hein, Wander? Porque você falou assim, o Vilela te perguntou sobre que análise que você faz do futebol na sua época e hoje como está. E você falou, olha, não é saudosismo não, mas na minha época era melhor. Aí você citou dentro das 4 linhas. Eu queria que você falasse também sobre o fora das 4 linhas, federação, dirigente, como é que você vê, como era e como está hoje? Como eu disse, eu não tenho condições de comentar, porque eu não conheço nenhum dirigente de futebol de Brasília hoje, só conheço o Luiz Estevam. Os demais eu não sei. Eu conheço o Felipe Belmonte. Belmonte conheço pouco, até uma vez me apresentaram ele. Tem o pessoal de Ceilândia também que o senhor conhece, também o pessoal de Ceilândia que o senhor conhece. Quem? Ceilândia, o Ari. Ceilândia, o Ari. Esse eu conheço, esses 3. O Ceilândia é um time de dono. O Ceilândia poderia, inclusive, também estar na Série C ou Série B do futebol do Brasil. Mas o dono do Ceilândia, os donos, é o Ari, que já foi administrador, Adelso, que é o treinador vitalício, Vitalício Adelso, vitalício. E o Almir, o Almir que é o terceiro. É o vice-presidente, então, o diretor. O mundo do Ceilândia é esses 3. Então, eu não tenho nada contra, são competentes e tal, coisa, mas tem que haver mudanças. Sim. Como eu acho que hoje, por exemplo, se eu sou presidente do Palmeiras, eu demiti o Abel. Abel está 5 anos no Palmeiras, já acabou, já deu o que tinha que dar. O time do Palmeiras hoje não ganha mais de ninguém. O Palmeiras não ganha um jogo do Corinthians, perdeu todos os jogos que fez com o Corinthians. Entendeu? Por quê? Porque já está cansado, já está, os jogadores também envelheceram, ele está renovando agora durante o campeonato. Então, entendeu? Então, se o Ceilândia abrisse para outros dirigentes, treinadores, sem ser o Adelso, gerente de futebol, que vem do Rio de São Paulo, de Minas, sei lá de onde, com uma visão mais nacional, com a estrutura que ele tem, ele poderia estar hoje no mínimo na Série C ou na B. Entendeu? Então, eu não estou criticando, são meus amigos, gostam, são competentes, o Ceilândia está sempre aí disputando, conquistando, mas dos demais clubes eu não conheço. Eu não conheço quem é.
Mudou muito. Então, Mudou muito. Eu não posso Analisar sem ter o analisar conhecimento. sem Eu te conhecer. entendo. Eu estaria, né? Eu te entendo. Mas, de qualquer maneira, pelo futebol que eles praticam, eu acho que estão aquém do que deveria estar. Porque, como você disse, em termos financeiros, o futebol melhorou muito. Nossa época não tinha ajuda de ninguém. Era muito pouco. Um ou outro ali que botava, foi lá e tal. Entendeu? Então, mas permanece embrionário, né? Quando hoje, a gente vê. Por exemplo, já tem mais condições. Hoje já tem, acho que, jogador que ganha 5 mil, 8 mil, 10 mil. Muito mais que isso. Mais, né? Então, tinha reserva num time aí da Série D que ganhava 30 mil. Então, é aí que eu falo para você. Naquela época a gente não tinha essa condição. Mas conseguimos montar bons times. Mesmo jogador de Brasil, por exemplo, você não tem. O Pérez foi um craque. Grande Pérez Carvalho. Ele foi criado aqui. Quando eu trouxe o pai dele para o Brasil. Como técnico, né? Pérez tinha 6 anos de idade. Pérez jogou no Atlético Mineiro, jogou no Guarani. Guarani. Gama, Taguatinga. Uberlândia, Gama. Era um craque. O irmão dele, o Vander. O Vander, que chama Vander em minha homenagem. Vander Abdala. Entendeu? Então, e tem outros mais aí. O Lúcio, campeão do mundo. Reinaldo. O Reinaldo é o que criou. Exato. O Reinaldo morava como é que chama? Planaltina. Brasilinha. 2, lá, Brasilinha. Um amigo meu que jogou no Defeli na época, lá o Paulinho, que era o relojoeiro, e hoje tem fazenda, na época, ele falou, Wander, tem um garoto lá na Brasilinha que é craque. Falei, pô, traz o cara, traz o garoto. Andava descalço lá, aquele negócio, Aí eu botei ele e o Anderson na concentração do Guarani. O Anderson atacante, né? Eu mandei construir a concentração do Papalégua. O administrador construiu o que eu pedi. Então eu botei para morar lá na concentração. O Anderson e o Reinaldo. Fui no shopping, comprei meia, cueca, camisa, calça. Guarda-roupa para os meninos. Os dois. O Anderson, o pai dele acho que era meio complicado, tocou ele de casa. Pegou tudo que ele tinha lá de casa, a roupa, tudo dentro, botou fogo. Ele chegou com a roupa do corpo. Jogou no Guarani também, jogou no Fluminense e foi até posterior, hoje é rico. Então, não tem. O Reinaldo jogou na Seleção Bandeira. Sim, Atlético Mineiro, Paranaense. Eu levei ele para o Atlético Paranaense. Foi. O Atlético Paranaense vendeu para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi para La Coruña. La Coruña, Entendeu? Então, cadê o Lúcio, campeão do mundo, formado em Planaltina? Cadê hoje? Tem alguém aí que pode ser convocado para a Seleção Brasileira? Tem nada. Tem não. Então, Então a Brasília, Wander, tem dinheiro, tem empresários, mas não tem vontade de trazer dirigente fora para poder... Tem projeto, gerir, tem não gestão. tem projeto de futebol. A Brasília hoje tem a maior renda per capita do Brasil. Pessoas que moram aqui ganham mais que qualquer São Paulo, que mora no Rio, mora em São Paulo, entendeu? Então hoje tem essa facilidade. Você vê que quando vem jogar Vasco e Botafogo, estádio, Maringá, a gente enche. Ingresso caro, hein, Wander? Caríssimo, R$400, 500, vamos embora. Hoje, até foi bom você tocar no assunto. Hoje o futebol não é mais do pobre. Quem fazia futebol era pobre. Maracanã, 200 mil pessoas no 1950. 200 mil pessoas. Hoje quantos vai? 40, 50 no máximo. E quem vai? Quem pode comprar camisa, quem pode pagar 100, 200 reais pelo ingresso, não tem mais geral no Maracanã. É tudo cadeira, em estádio nenhum não tem mais geral. Então, entendeu? Então, hoje não tem problema financeiro. É verdade, é verdade. Certo? Então, esse aí que eu falo. Eu falo aqui, estou falando aqui para você, para o Mário Alberto e para o público que vai assistir, nos assistir, eles vão achar que eu estou em outro planeta. Mas eu acho que não, viu, Wander? Eu acho que eles vão pensar o seguinte, tá aí alguém que tem coragem para falar. Não é, Mário? Esse é um problema que me taxaram como defeito. Mas militar. Quem nos assiste está perguntando, qual é a solução, no seu ponto de vista, para o futebol do Distrito Federal hoje? A solução. A solução é o que eu falei, dinheiro, porque o brasileiro Mas dinheiro tem.
brasileiros têm dinheiro, a maioria é esse, o capital parece que tem, mas então não sei se é suficiente para montar um grande time. Não sei se tem tanto então, assim. Precisa, é o que eu falei, é o federação e os presidentes de clubes ir ao governo e pedir ajuda. Qual ajuda? Ele não vai bancar os times de futebol, como ele banca o Flamengo, BRB, mas ele vai pedir, indicar, porque o que o governador pedir para a empresa, você acha que ele não vai fazer? Ele não vai fazer? Eu quero que você, Paulo Otávio, assuma o Taguatinga. Eu quero que você, eu não sei mais, o dono da Encol, a antiga tinha Encol, não sei o que tem hoje, e tal, assuma essas atacadistas, né, Evandro? Dia a dia. Cada um assuma um time. E fazer o seguinte, federação tem que fiscalizar, porque essas empresas vão bancar e a empresa também, é lógico, que vai bancar e vai fiscalizar. E vai botar presidente do clube que a empresa achar que deve colocar. Com certeza. Ela vai bancar e bota o presidente de confiança de cada uma delas. Aí é a solução. Porque renda, qual renda que tem? Não tem. De brasileiros, quanto que estádio vazio. Estádio vazio. Então, é verdade. Então, futebol, e principalmente hoje, tem que ter dinheiro. Como ele falou, tem jogador aí que ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil. Vai tirar esse dinheiro aonde? A maioria dos clubes não tem. Não tira de bilheteria, né? Não tira. Então, essa é a solução. Primeiro é dinheiro, mas como empregar? Como obter o dinheiro? Tem que ser através de uma ajuda do governador. Não que ele vai bancar, mas vai pedir alguém para bancar. Aí esse alguém, essa empresa vai bancar e vai fiscalizar e vai comandar. Aí vai poder contratar jogadores profissionais, treinadores de fora, tudo, e chegar na Série C, Série B, até Série A, se for o caso. É verdade. Esse é o nosso Parada Técnica, infelizmente com uma notícia não muito boa, a gente está chegando já no rodapézaço do programa, nos momentos derradeiros. Mário Vilela já está se preparando para dar a última cutucada no nosso grande convidado de hoje, Wander Abdala. A gente teve um prazer tremendo de ter a presença no nosso programa. Repito aqui, se Newton Santos foi enciclopédia no futebol brasileiro, nós temos enciclopédia aqui no Distrito Federal e o nome é Wander Abdala. Profundo conhecedor, foi o que deu o pontapé inicial em todos os estágios do futebol no Distrito Federal. E hoje está aqui conosco. Você já percebeu, né, que a gente pode fazer uma sequência de 20 programas como esse, que a gente vai ter muito, mas muito assunto. Infelizmente, o nosso tempo é reduzido, né, mas já valeu pra caramba, né, a presença do nosso Wander. E você, Vilela, pode ficar à vontade para a sua última pergunta aí para o nosso querido Wander Abdala. Para mim é um prazer, né, sempre, mais uma vez, estar do lado do precursor do futebol, vamos dizer assim, precursor do futebol, Candango, Wander Marques Abdala. E esse nome não só fomenta a história do futebol Candango, como ele também é inspiração para os futuros dirigentes, né, que se olharem, né, para o futebol com carinho, com honestidade e com responsabilidade, o futebol de Brasília, o futebol Candango, ele tem acesso e poderá ter acesso, Wander, à Série C, à Série B e, quem sabe a Série A. A minha pergunta é, o que você almeja ainda para o futebol de Brasília? Você, Fábio, nós almejamos que o futebol de Brasília vença. Cresça. Que chega lá, onde você falou, na série D, C, B ou A. Então, esse é aí que nós desejamos que aconteça. Agora, para isso, é preciso, aquilo que já falamos aqui várias vezes, preciso ter dirigentes competentes, que gostem de futebol, que trabalhem em benefício do clube que eles estão dirigindo, e que o governador de Brasília, através do BRB ou através de várias outras construtoras que existem, ajude o futebol de Brasília, e o que o presidente da Federação de Brasília, que hoje ganha aí 200, 220 mil reais por mês, com salário, e
médico não ganha, deputado não ganha, senador não ganha, ninguém ganha. Isso é o maior salário que existe no país. Faça mais pelo futebol de Brasília, que eu acho que o que é feito, eu não, como eu disse, eu estou afastado, não acompanho pessoalmente, com mais frequência, mas de qualquer maneira, pelo que eu acompanho, ainda está muito deficitário. É necessário fazer muito mais pelo futebol de Brasília, o presidente da entidade. É verdade. Pois é, nosso convidado do nosso Parada Técnica desta sexta-feira, nosso querido Wander Abdala, que é difícil até a gente definir o Wander, né? Mas eu vou resumir dizendo que dedicou grande parte da sua vida para o futebol do Distrito Federal. E eu não sei qual a impressão do Wander, mas eu fico vendo pessoas como o Wander, pessoas como Jorge Martins, e aqui eu não vou mencionar mais outros porque posso me tornar uma pessoa injusta porque eu vou esquecer de alguns. Mas, Wander, como minha última pergunta para você, justamente a gente está falando de história, né? De passado, de pessoas que investiram. Você se sente, de certa forma, hoje, quando você vê o seu passado, tudo aquilo que você fez pelo futebol e outros amigos também que você tem no mundo da bola, você se sente assim, meio que deixado de lado por aqueles que comandam a bola hoje, no sentido do respeito, de olhar e falar assim, ó, todo respeito a Wander Abdala. O troféu desse ano do Candangão vai ser troféu Wander Abdala. Não vamos esperar a pessoa passar por uma outra situação para falar assim, grande homem, está aqui o troféu no nome dele, como fizeram com o Marcelo Ramos depois que faleceu, Jorge Martins, né, ainda em vida. Você acha que falta realmente para as pessoas que militam na bola hoje valorizar a memória viva do nosso esporte? Infelizmente isso acontece de um modo geral, né? Esses atuais dirigentes do futebol de Brasília, a maioria deles não me conhecem, quer dizer, não conhecem a história do futebol de Brasília, né? São novos e tal. Eu tenho 70 anos que eu milito no futebol. Lá da minha terra, né? Triângulo Mineiro, Uberaba, Conquista e Brasília, que eu cheguei em 59. Então a maioria não me conhece. Então também a humanidade, de um modo geral, não sei, fora do Brasil, geralmente não valoriza as pessoas antigas, né? O idoso, por exemplo, eu estou com 88 anos de idade, então não acredita, e muitos deles aí que estão assistindo o programa podem acharem que nada disso que eu estou dizendo aqui tem sentido. Não é nada disso, que o futebol hoje é superior ao antigo, que eu sou saudosista, que não sei o que. Então, infelizmente, isso acontece com o ser humano. Né? E eu também não me sinto assim desvalorizado, não, porque ainda tem algumas pessoas, como você, como o Alberto, que me conhecem, que sabem o que eu fiz para o futebol de Brasília, né? E tem alguns colegas ainda da minha época, que ainda estão vivos, que me prestigiam. Por exemplo, toda sexta-feira nós temos um encontro lá no Mercadão, lá do Bandeirante, e lá reúne várias pessoas, não da minha idade, mas que chegaram a trabalhar comigo, preparadores físicos, treinadores e tal, e que reconhecem. Aliás, mandar um abraço para o nosso grande Maranhão, viu? Maranhão. Outra pessoa que mandou um abraço para você, nosso capita, Carlos Alberto Remo, também mandou um abraço para você. Dionísio, né, que eu lancei de futebol. Dionísio. O irmão dele, o Potiguar. Então, tem uma turma boa aí, né, Wander? Que jogou futebol de salão, foi um grande jogador de futebol de salão. E assim, vários outros, como você disse, é difícil citar todos. Então, geralmente, toda sexta-feira existe esse encontro. E lá
Eu sou muito bem tratado e sempre homenageado. Eu quero ir nesse encontro, viu? Toda sexta-feira. Eu vou me convidar, hein, Vilela? Bora lá, Vilela? Vocês estão Sexta-feira. Agora, eu não sei agora porque esse período, eles tiraram férias. Mas a partir de agosto, isso aí tranquilo. Certamente toda sexta-feira acontece. E uma vez por ano acontece a reunião geral. Porque são todos os ex-preparadores físicos. São que legal. formados, mas que não estão atuando mais em futebol. Então a gente tem. O Remo, por exemplo, o Remo é muito meu amigo. O Remo foi treinador comigo no Guará. Eu até elogiei o Mário Alberto. O Remo é excelente treinador, excelente pessoa, um cara super competente. O Bug trabalhou comigo no Tabatinga. O Bug é excelente treinador também. Hoje está aposentado, mora no Guará. Foi treinador do Berlândia, do América Mineiro, treinador da Napolina, do Atlético Goianiense. Então, a gente ainda tem um certo respeito e um certo reconhecimento dessas pessoas. Com certeza. E, sobretudo, um sentimento de missão cumprida, né, Vila? Claro. Isso. Beleza. Gente, nós vamos colocar um ponto final ao nosso Parada Técnica. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Wander, pela sua presença. Nos sentimos aqui lisonjeados. Eu só sinto que foi pouquinho tempo, né? Estamos com 1h30 de programa, mas foi pouquinho, mas eu queria renovar um convite para o Wander, para outros capítulos de Wander Abdala aqui. Que tal, hein, Vilela? Pois é, essa é a primeira parte. Né? Essa é a primeira parte, depois vou para a segunda parte. Verdade. Né? Esse é o primeiro episódio, terá o segundo. Eu que agradeço a você, Fábio Roberto, de ter essa oportunidade de falar, pelo menos, do futebol de Brasília, inicialmente, e parcialmente do atual futebol. Mas o pouco que eu conheço do futebol de hoje, como vocês perguntaram, eu respondi, infelizmente, o objetivo de nós dirigentes antigos, que tem outros dirigentes também, que trabalharam muito em benefício do nosso futebol, não foi alcançado. Nós teríamos que ter hoje pelo menos time na Série C, na Série B, até na Série A. É verdade. Infelizmente não temos. Então, mas de qualquer maneira, a expectativa é que futuramente isso venha a acontecer. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e espero, como você disse, em outra oportunidade, falar mais. Não só do futebol de Brasília, como também do futebol brasileiro em si. Nós falamos um pouco desses clubes do Brasil, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo. Então, é importante a gente estar sempre atualizado. Perfeito. Muito obrigado. Com certeza. Está aí a presença do nosso querido Wander Abdala, nosso convidado de hoje, programa especialíssimo, porque falando de uma história do futebol do Distrito Federal com uma memória extremamente viva, lúcida e com profundidade no que fala. Vilela, um forte abraço para você, seus destaques finais, como a gente falava lá na Planalto, né, Vila? Obrigado, Fábio Santos, obrigado a você que nos assiste. Tenha um excelente final de semana, que essa sexta-feira, juntamente aqui com o Wander Abdala, seja repleta de muita saúde, muita sorte e muito sucesso a você e a todos nós. São os 3 S do Vilela, viu, gente? SSS, sorte, saúde e sucesso. É bom lembrar que amanhã, 16 horas, né? Sabadão gostoso, o Ceilândia estará lá em Diadema, enfrentando o Água Santa. É a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ceilândia com a vantagem, né? O primeiro jogo fora, a vantagem de jogar em seus domínios no Estádio Abadião no outro sábado. Essa vantagem, ela só se robustece mesmo se o Ceilândia, amanhã, lá em São Paulo, conquistar um resultado positivo. Porque se chega amanhã, toma uma trauletada, como é que resolve as coisas no Abadião? Aí fica uma pressão geral. Mas, sobretudo, fica o nosso desejo de sorte, saúde e sucesso. Saúde, sorte e sucesso. Para o Ceilândia amanhã enfrentando o Água Santa, que conseguiu um resultado expressivo, ganhou do Pouso Alegre em Minas Gerais. Foi justamente esse resultado que decretou a classificação do Água Santa na 3ª colocação. O Ceilândia é a 5ª melhor campanha na primeira fase, ou seja, é um time que fez um bom trabalho diante de tantos clubes, né? Fez um bom trabalho, mas a gente fica meio preocupado porque o Ceilândia ultimamente não está jogando aquela bola que a gente desejava que fosse jogar.
contratou o Lucas Piauí, lateral esquerdo, que disputou o Campeonato Candango pelo Gama, já reforça o Ceilândia para essa segunda fase, ficará à disposição do Adélcio de Almeida para o jogo de amanhã. É um baita reforço, é um lateral esquerdo muito voluntarioso, tem um vigor físico excepcional, vai e volta o tempo inteiro, bate bem na bola, cruza muito bem e de vez em quando gosta de fazer um golzinho, viu? Jogou no Valério Doce aí na segunda divisão agora do módulo 2 do Campeonato Mineiro, fez gol, é pena que o Valério Doce não foi adiante, mas estava lá depois da sua... do título pelo Gama. Tem contrato com o Gama, depois do Ceilândia ele volta para o Verdão para a temporada 2026. E como última notícia, esse final de semana também nós temos o Sub-20, a garotada dos juniores em campo, o Brasiliense em casa enfrenta o Real, no primeiro jogo deu Brasiliense lá onde? No Defelê, estádio Ciro Machado do Espírito Santo, que você conheceu de forma mais aprofundada hoje aqui com o Wander, não foi? Pois é, o Brasiliense ganhou no Defelê por 1-0, joga no Cerejão no próximo domingo. Santa Maria, que perdeu lá no Abadião, 2-1 para a equipe do Sobradinho, o jogo acontece novamente também neste final de semana, o Sub-20 já tentando aí equacionar para ver quem é que vai para a Copa São Paulo de Juniores e também para a Copa do Brasil Sub-20. Pelo delinear que está se apresentando o Brasiliense e Sobradinho. É a nossa última de hoje, vamos ficando por aqui e a gente volta na segunda-feira. Vou estar aqui ao lado do Romer, do Gilmar, e a gente vai estar analisando o fim de semana esportivo, se Deus quiser, comentando uma vitória do Gato Ceilândia diante da equipe do Água Santa. Um forte abraço para todos e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Tchau, tchau!